Em uma escola na Alemanha, um professor decide mostrar para seus alunos características e comportamentos de um regime autocrático e um pouquinho fascista, bem fascista, de uma forma prática. Assim, em 2008, era um filme que eu e minha turma da escola gostamos pra caramba. O primeiro contato que eu tive com esse filme foi em uma aula de história, onde a gente estava estudando sobre regimes totalitários, o em questão, fascismo. Então a professora, legal como sempre, passou um filme pra gente. Filme este que foi adaptado de um livro, que por sua vez foi baseado em fatos reais de um experimento de 1917, que se você quiser saber mais, se acalme, tudo em seu tempo. Então por isso hoje eu apresento para vocês Dia Vel, ou em português, A onda. a história começa com o nosso professor, Rainer, ou mais tarde Sr. Wenger, dirigindo para a escola, ouvindo um rock brabo. Depois de chegar e dar bom dia para quem estava passando ali, dar um beijo em sua mulher, que diz que a diretora estava querendo falar com ele, ela avisa que ele daria aula de autocracia ao invés de anarquia, e um tal de Village pegou sua aula de anarquia. Ela fala que não pode fazer nada e manda os dois resolverem. Só que o Village é um velho escroto que manda o Rainer catar coquinho. O senhor sabia muito bem que eu queria fazer sobre anarquia. Queria demais. Se quer saber a minha opinião, esse projeto é para mostrar aos alunos as virtudes da democracia. Ensinar a fazer coquetel Molotov é assunto para as aulas de química. Tenha um bom dia. A escola tem um time de polo aquático, onde os únicos personagens importantes do time são Marco e Sinar. O técnico é justamente o Rainer. Depois, em uma festa, muita dança e loucura, atrás do lugar estão outros caras. Chega de mototim, trazendo uma erva, de graça, pois... Vocês são meus amigos. Segunda-feira. Na sala de aula, Rainer fica fazendo algumas perguntas sobre o que é autocracia. Depois de algumas tentativas, ele mesmo responde. Autocracia é uma palavra derivada do grego e significa autogoverno. No caso, auto significa próprio e kratia significa poder. Na autocracia, o indivíduo ou o grupo no poder tem poder ilimitado para mudar as leis, se achar necessário. Depois ele pergunta um exemplo de um governo assim. Quando as coisas começam a ficar interessantes, ele pergunta se eles acham que seria impossível existir um novo regime na Alemanha. Após isso, ele pede 10 minutos de intervalo. Quando eles voltam, as mesas estão mudadas, então o Rainer propõe uma coisa diferente para explicar sobre isso. Eles votam nele para saber quem seria o líder absoluto, que poderia mudar as regras de uma hora para outra. Por exemplo, e depois do Kevin, o chato, chamar a cara de puta, o professor manda se dirigir a ele pelo resto da semana como Sr. Wenger, e o aluno se levantaria para falar, com a permissão do professor. Depois disso, o Kevin discute com Rainer, que manda ele sair da sala, junto com o Sinai e o gordinho. Eles se arrependem e voltam, com exceção do loiro, com o Rainer já mostrando seu poder ao os expulsá-los. É importante falar que desde o primeiro dia do experimento já tinham contradições, que no caso era Mona. Eles continuam falando sobre em que condições esses governos são favorecidos e essas coisas. A gente depois vê o Marco e a Karen indo pra casa, onde eles encontram o irmão dela e seus amigos, que são os merdas. Uma coisa legal, durante a aula o Rainer fala com a Lisa sobre dar respostas curtas e diretas, e isso pode ser sobre as propagandas fascistas do governo Mussolini, que eram curtas e diretas justamente para as pessoas não precisarem pensar demais. Elas eram diretas. A Cara e o Tim contam para os seus pais sobre a aula. E enquanto a Cara acha tudo aquilo esquisito e repentino, o Tim, como vimos, é um menino negligenciado pela família e adota de corpo e alma, desde já, as ideias do Rainer. Na casa da Cara, enquanto o Marco estava conversando e vendo TV com o pai dela, ela chama ele para o quarto dela, onde eles falam sobre uma viagem dos dois para Barcelona. Mas ele fica irritado por achar que a insistência dela em chamá-lo para o quarto era para aquilo. Nós vemos depois o Marco em sua casa, onde o cara estava pegando sua mãe. Depois ele vai pro treino de polo, onde faz uma boa jogada em equipe e arranca o elogio do professor. Terça-feira. O Sr. Wenger chega na sala, todos o saudam. Depois ele manda fazer o que ele faz, que eram uns exercícios. Um deles era todo mundo bater o pé junto em sincronia, que vai ficando mais e mais alto e praticamente derrubando o chão, porque embaixo deles estava a sala do Village, que é vista a partir daqui como um inimigo em comum. E eu quero que o teto caia sobre a cabeça dos nossos inimigos! Rainer explica o porquê dele ter mudado seus lugares, sendo essa a primeira mudança repentina nas regras. Segundo ele, para completar o que cada um não sabia com o que o seu colega tinha e vice-versa. Mona diz que isso é ridículo, pois ele tinha exposto os alunos fracos em fila.
Aqui a aula começa a chamar mais atenção. Os alunos da sala de anarquia vão para a aula do Rainer, onde eles decidem criar um código de vestimenta e símbolos de união. No caso, uma camisa branca. Tim, para mostrar sua lealdade, queima todas as suas roupas. Cadê sua camisa branca? Eu não gostei. Quarta-feira. Mark e Kara estavam indo para a escola. Ele chama ela de egoísta, pois ao invés de uma camisa branca, ela estava indo com uma vermelha. Ela chega na sala, todos estão de branco. Além da Mona já ter saído, entram outros, ficando com a capacidade total da sala. Agora eles sugerem um nome, que eu não vou lembrar de todos, mas não faz diferença. O gigante branco. O círculo secreto. Os ressuscitados. Bom, Marco sugere a onda. O Rainer vai escutando cada um, deixando a Caro como última, certificando de que não teria mais ninguém. Sua sugestão só recebe um voto, o dela. O que ganha você já deve saber, a onda. Ele pede para cada um contribuir criativamente com a onda e o Sinar fazer o símbolo. Uns caras, pelo que parece anarquistas, vão encher o Tim, que é ajudado pelo Gordinho e o Sinar. Mark e Lisa conversam sobre a Cara e como ela está mudada. Aqui fica implícito que a Lisa tem um interesse pelo Marco. No teatro, como a Caro não foi, eles dão um papel para outra. A Lisa mostra um vídeo deles ensaiando para Caro. Elas brigam. A Lisa diz que ela só pensa nela mesma e a Caro diz que ela está ficando doida. A mulher do Rainer começa a ficar brava com ele, como se ele estivesse empolgada demais com a onda. Eles se encontram para pichar um símbolo da onda pela cidade, e o Kevin, que tinha sido expulso pelo Rainer, volta para a onda. Eles grafitam em cima de um símbolo anarquista, quando alguém tem a brilhante ideia de pichar o alto do prédio da prefeitura. O Tim vai lá, a polícia chega, mas não vê ele. Quinta-feira. O irmão da Caro, junto com outro babaca, não estava deixando o outro moleque entrar, pois ele não estava fazendo a saudação da onda que eles tinham proposto. Ela vai falar com o Rainer, dizendo que isso ficou fora de controle, mas ele se irrita. Então vai ter que mudar de sala. Bem, é bom dizer que a diretora disse que estava com o Rainer, do lado dele. A Caro conversa com o menino do jornal, para ela e a Mona, que tinham se juntado, escreverem contra a onda. O menino do jornal desconversa e diz sobre uma festa da onda na praia. O Marco entra lá. Eles conversam e ele diz que a onda significa muito para ele, como uma família mesmo. O grupo se depara com os anarquistas. Depois de uma briguinha, o Tim pega uma arma e aponta para eles. Mas são balas de festim, cara. Calma. Eu comprei pela internet. O Tim vai para casa do Rainer, dizendo que ele seria seu segurança. Depois o Rainer expulsa ele. A festa estava rolando. O envio do texto que a Cara escreveu não estava funcionando, então ela os imprime mesmo. Lisa e Mark estão conversando e se beijam. Sexta-feira. Rainer acorda, vê a manchete do jornal com a pichação e também o Tim, que tinha dormido ali no quintal dele. Eles depois, indo para a escola, são atacados pelos anarquistas. Os integrantes da onda recolhem os papéis espalhados pela Caro. Rainer fica puto com a pichação e manda eles escreverem sobre suas experiências na onda. Dia do jogo. Estão distribuindo camisas brancas da onda para todos ali. As arquibancadas estavam lotadas. Eles não deixam as meninas entrarem sem a camisa branca. Desde o início, Sinal e outro cara se estranham. Caro e Mona entram pelos fundos e jogam os papéis na torcida, enquanto rola a briga na água nas arquibancadas também. Rainer separa os dois e o jogo é encerrado. O Sr. Wenger briga com a Anki, a mulher dele, depois dela falar que estava saindo do controle, que ele estava manipulando os alunos. Ele fala que era inveja e fala uma coisa que eu sinceramente não entendi. Não sei se é pela minha idade baixa ou eu sou muito burro mesmo. Pelo menos eu não tenho que tomar um monte de comprimidos toda segunda-feira, porque eu tenho medo de chegar na escola. Marco e Caro estavam discutindo. Ele estava falando que o motivo da briga era, na verdade, culpa dos papéis que ela jogou. Ela ia entrar em casa, mas ele agarra ela e... Me solta! Vem aqui, não me deixa falando sozinho. Me deixa em paz! Ele vai falar com o professor, falar o que tinha feito, dizer que a onda mudou ele, pediu o fim da onda. Rainer disse que vai pensar. O Sr. Wenger manda uma mensagem para os integrantes, dizendo: Amanhã ao meio-dia no auditório, sobre o futuro da onda. Encaminha aos integrantes e aos simpatizantes. 3 pontos de exclamação? Sábado.
Ele reúne todos no anfiteatro. Depois de todos terem chegado, ele lê trecho dos depoimentos deles. Ele diz que por isso não pode acabar assim. E depois de um discurso populista, Marco tenta falar que ele estava manipulando eles. Ele manda trazerem um traidor até o palco. Ele pergunta o que eles deveriam fazer com ele. Arrancar a cabeça? Torturá-lo? Ele pergunta se o Marco estava bem e diz que é isso que acontece em um regime fascista. Ele pede desculpa a todos e diz que acabou. Ele manda eles irem para casa, mas antes de alguém sair... Parem! Todos sentados, a porta continua trancada! Ninguém vai pra casa! O senhor mentiu pra nós. Pega ele, são balas de festim. Ele atira no bomba, ameaça Rainer, porém parece que ele desistiu, mas... Rainer é preso e levado pela polícia. Todos estão na escola, chocados. Eles levam o bomber na ambulância. Temos a última cena, Rainer sendo levado. A experiência de Rainer vem provar o quão fácil pode ser manipular um grupo, mostrando que podemos estar sendo instrumentalizados e caminhar do lado errado da história, sem sequer perceber. O professor conseguiu comprovar para a classe que, reunindo um determinado conjunto de condições, nenhuma sociedade ou população está imune à ideologia fascista. Rainer queria transmitir um ensinamento de que a ditadura sempre é um risco, por isso precisamos ficar atentos. No entanto, o professor esqueceu um detalhe essencial. O poder consegue corromper até quem menos esperamos. Acostumado a ser tratado como um professor esquisito ou até subversivo, ele começa a conquistar a admiração dos alunos, que o seguem acriticamente. E por que esses jovens embarcam na onda e se deixam levar por ela? Logo no começo, durante a festa, Dennis e um cara, que inclusive foi quem pegou a mãe do Marco, conversam sobre sua geração, dizendo que ela não tem um objetivo que os una. Como na cena onde a Caro chega com a blusa vermelha, eles não se importam em excluir quem fosse contra eles e a ideologia deles, para se sentirem incluídos, parte de algo. Assim como os fascistas estavam dispostos a infligir dano nas outras pessoas para se sentirem especiais ou superiores a elas. Desde a primeira aula, Mona é a primeira a ir contra a ideologia da onda. Por não concordar com o professor em algumas coisas, ou mais tarde se juntar a Caro para que as duas, aparentemente as únicas que estavam vendo realmente o que a onda se transformou, pudessem tomar alguma atitude. As duas sempre foram hostilizadas pela turma por serem contra a onda, e elas eram vistas como chatas e exageradas, inclusive por nós. Assistindo o filme pela primeira vez, fica realmente essa impressão. Até, claro, os integrantes começarem a ir longe demais e parecerem cada vez mais com o que eles estavam estudando para não ser fascistas. São poucos os que eram contra a onda. Os motivos de ir contra eram depois que eles sofriam com seus atos. Com exceção da Mona. Claramente, a experiência dentro da onda vai mudando a conduta dos personagens. Caro é uma das únicas a não mudar seu comportamento. O mesmo não pode ser dito de, por exemplo, Lisa, que passou de uma menina tímida e envergonhada a vingativa e até cruel. Marco, com uma situação familiar complicada, vê refúgio na onda, onde vai se afastando principalmente de Caro e vai se tornando violento. No caso de Rainer, sua mudança é notória a todas. Sua esposa, Anki, vê essa mudança de perto e tenta aconselhar o marido, que vai também se afastando dela, sendo tomado pelo sentimento que ele tanto tentou eliminar, o líder absoluto. Por fim, no último discurso, depois de começar com palavras-chave como políticos, terrorismo, economia, pobreza, o que deveria ser uma chamada de atenção geral ao pegar Marco e levá-lo ao palco se transforma numa coisa bem mais dramática e caótica, justamente pela transformação ocorrida com Tim, um garoto solitário e negligenciado pela família. Foi sem dúvidas o mais afetado por essa experiência. A história de A Onda foi baseada em fatos reais, embora, na verdade, a narrativa tenha sido menos trágica. Em 67, o professor norte-americano Ron Jones, que ensinava história em Palo Alto, na Califórnia, resolveu criar um experimento social para explicar aos seus alunos de que modos o nazismo poderia retornar à nossa sociedade. Com o movimento A Terceira Onda, Jones conseguiu convencer os estudantes que deveriam combater a democracia e a individualidade. Embora os eventos mais violentos que são representados no filme sejam ficcionais, na época o caso provocou um escândalo nacional. Em 81, o autor Todd Stracey se inspirou na experiência para escrever A Onda. E, bem, é isso.
chegamos ao fim de mais um vídeo. Vídeo esse que eu vou tentar fazer em uma semana. Então, se você tá vendo ele dia 24/7, eu consegui. E sabe uma coisa engraçada? A minha turma nunca conseguiu ver o final do filme, mesmo tendo ele no YouTube. Boomers. E é isso. Até a próxima.